sou lá da Vila Mariana, trabalho na igreja, essa área, a início quando eu me converti, todo com um ardor missionário, e aí eu fui aos poucos, mas trabalhando com áreas mais complicadas. Então a gente trabalhava no sertão do Piauí, quando eu voltei para São Paulo, tivemos um trabalho aqui com moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, dependentes de drogas. E aí eu entendi também, além da função do anúncio do Evangelho, mas também a necessidade de se ter uma ação que extrapola as palavras e que chega na ação da necessidade, que chega na ação prática. Quando eu percebi que Jesus se encontrava com as pessoas e resolvia o problema delas, isso mudou um pouco a minha cabeça, porque os textos de Jesus não eram textos prontos, né? Então ele chegava para a mulher samaritana e entendia que a necessidade dela era uma, e chegava para Nicodemos e entendia que a necessidade de Nicodemos era outra, e chegava para outras pessoas e entendia que a necessidade era outra. E às vezes em missões, a gente pegava uma cartilha e saía em todos os lugares falando as mesmas coisas para as pessoas que eram muito diferentes. E eu me lembro quando eu estava na Jocum, eu estudei na Jocum em Goiânia, e o meu prático foi com comunidades ribeirinhas do Amazonas. E a gente foi lá para Porto Velho, e aí em Porto Velho a gente foi fazer um evangelismo numa praça. E tinham vários hippies nessa praça, e eu fui conversar com eles, né? Eu era um evangelista, cheio do Espírito Santo e tal. E fui conversar com um deles e falei assim: ô querido, Jesus te ama. E aí ele me respondeu: sim, Jesus eu sei, mas e você? E aí eu nem perguntei o nome do querido, né? Como que eu ia poder dizer para ele: eu te amo? Então acabou sendo constrangedor para mim. Eu falei: beleza. Mas isso me levou a entender que talvez Deus quisesse que a gente desse alguns passos diferentes com relação a isso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Queria que você fechasse os seus olhos, para a gente poder fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá de poder estar aqui hoje com os meus irmãos, invocando o Seu nome, Senhor, e aprendendo um pouco mais do Senhor. Pedimos que a Tua palavra seja o diferencial no nosso coração, e que em nenhum momento as minhas palavras possam exagerar ou trazer constrangimento a ninguém aqui, Senhor. Que o que permaneça no coração dos irmãos aqui seja apenas aquilo que o Teu Espírito Santo mesmo ministrar, e não as minhas palavras, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Bom, esse texto acabou sendo muito usado na Reforma, e é um texto muito importante para nós, e com o tempo a gente vai perdendo algumas referências, e isso me preocupa bastante, e tentei buscar isso da melhor maneira possível, que é essa referência a respeito das boas obras. Porque para nós, como igreja evangélica, essa ideia de boas obras não é uma coisa para nós. Essa ideia de boas obras, ela é uma coisa para católicos, espíritas, pessoas totalmente altruístas, ativistas, coisas do tipo. Menos para nós. Mas aqui em Efésios, Paulo está dando uma aula sobre isso, e ele vai falar que a salvação ela é pela graça, e ele vai falar que é só por meio da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então aqui ele já estabelece a linha, fala assim: olha, salvação é uma questão da graça de Deus. Se você não tivesse se a graça de Deus não te alcançar, você não consegue ser salvo por os seus méritos, você não consegue ser salvo por nada que você possa fazer.
Então ele já deixa isso bem claro, e ele faz a referência de que não é por obras. Então ele fala assim, olha, você não vai ser salvo por obras. Porém, no versículo 10 ele vai falar assim, pois fomos feitos por ele, criados em Jesus para boas obras. E não, então a nossa salvação não é por boas obras, mas uma vez salvos precisamos entender que fomos criados para boas obras. Não é por boas obras, mas é para boas obras, previamente preparadas para que andássemos nela. Então quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, quando nós fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo, precisamos entender que a graça que nos salvou, que nos redimiu, ela dá sentido para a nossa vida. E sentido é uma palavra dupla que nós podemos usar como direção. Então, sentido a gente usa como direção quando a gente está perdido, geralmente depois que a gente entra em vários lugares errados, não ouvindo as dicas das mulheres do para e pergunta. Para e pergunta. Uma vez no sertão do Piauí, a gente andou quase 600 quilômetros, chegamos na divisa do Pernambuco, porque tinham 3 meninas do banco de trás falando, nós estamos perdidos, para e pergunta, e a gente não perguntou. A gente queria entender o sentido, e o sentido é direção. O sentido é direção. Então a graça de Deus, quando nos alcança, ela mostra o sentido da nossa vida como direção, mas também ela mostra o sentido da nossa vida como significado. Então o sentido, ele é usado para direção e é usado para significado. Então quando a pessoa fala alguma coisa sem noção, você fala, nossa, isso aí não tem sentido nenhum. Isso aí não tem sentido. Falou uma coisa sem sentido, falou uma coisa sem significado. Então quando a graça de Deus nos alcança, ela revela o sentido da nossa vida, como direção e como significado. Como significado, somos feituras de Deus. Como significado, nós somos criados por Deus. Nós fomos projetados por Deus. E esse sentido também como direção, é porque a direção para nós é boas obras. E aqui eu queria que você tirasse todo esse estereótipo a respeito dessa palavra, boas obras, e pensar, e que conseguíssemos andar na Bíblia e entender aquilo que ele fala a respeito de boas obras. Porque para nós, boas obras tem a ver com as nossas disciplinas morais. Então nós acreditamos que a graça de Cristo nos alcançou apenas na nossa vida moral. Então eu não bebo mais, eu não fumo mais e por isso agora eu sou uma pessoa de bem. Eu não roubo mais e por isso eu sou uma pessoa de bem. Nós limitamos a ideia de boas obras para as nossas disciplinas morais. Então uma pessoa que faz boas obras para nós é alguém que se livrou de tudo aquilo que moralmente é ruim. Então se a pessoa parou de beber, parou de fumar, parou de ir na balada, parou de fazer sexo desregrado, parou dessas coisas, são boas obras. Mas a dinâmica das boas obras em Cristo, ela é muito maior do que nos preservarmos do mundo. O sentido das boas obras em Cristo, ele tem a ver com a nossa vocação como cristãos. E a vocação, por mais pessoal que ela seja, em determinados momentos a gente se encontra, a sua vocação, a vocação de um, a vocação de outro, ok. Mas a vocação para todos os cristãos que foram alcançados pela graça, que nasceram de novo, e que se entendem como criaturas de Deus, é que o sentido disso é fazer boas obras, é ser usado para boas obras, e essas boas obras não são apenas disciplinas morais, passa disso. Porém, com o tempo a igreja ela acabou se afastando dessa relação, porque como o mundo é muito corrompido, como então que é possível se fazer boas obras em um mundo corrompido? Como então que é possível ser bom em um mundo extremamente mau? Eu escuto muito sobre isso porque uma área que eu sempre gostei de estudar foi política. E às vezes quando eu falava sobre isso na igreja eu era quase que excomungado. Porque é totalmente ruim. Como pode existir alguma coisa boa em um mundo completamente ruim? Bom, a igreja católica na época da Idade Média ela já fez isso. Então, as pessoas acreditavam que para serem cristãos, eles tinham que ser bons ao ponto de não beber, não fumar, essa era a relação deles com boas obras, e como o mundo era extremamente corrompido, então eles construíam monastérios muito afastados da cidade para viverem lá.
E aí eles iam se isolar do mundo mal para serem pessoas boas. Então, por exemplo, na Índia, nós trabalhávamos em uma cidade chamada Bodh Gaya, que é a cidade do Buda, é a divisa já da Índia, é o último estado da Índia, já divisa com o Nepal. E nós ajudávamos a primeira igreja evangélica plantada nessa cidade. Essa cidade, ela tem vários templos, ela é onde tem a árvore lá, que eles diziam que o Buda tinha as revelações dele, tem o templo sagrado. E aí eu fui lá, a gente começou a trabalhar nessa cidade, a primeira vez eu fui lá conhecer o templo do Buda. E atrás do templo tem um parque, tem uma árvore. E aí eu fui lá nessa árvore e tinha um rapaz assim, com a mão fechada no cantinho assim. E eu falei, e ele ficou me chamando no canto com a mão fechada. E aí eu fui lá e ele com todo cuidado pediu para que eu abrisse a mão. Aí quando eu abri a mão, eu não sabia que ele ia colocar, ele colocou uma folha. Aí eu, quase que joguei a folha no chão. E aí ele ficou, era a folha de uma árvore. Eles ficavam o dia inteiro esperando cair uma folha, porque não podia tirar. Então eles ficavam o dia inteiro esperando cair folhas, e quando essa folha caía, eles vendiam como folhas de sabedoria. Aí eu falei, não vou comprar. Aí fui devolver, fui todo cuidadoso também. Coloquei na mão dele para devolver. E lá nessa cidade tem vários monges, vários monastérios lá da doutrina budista. E os países mandam as pessoas para lá, Canadá, Japão, eles têm... eles enviam vários jovens para estudar lá. E eles vivem totalmente isolados do mundo. Cada vez... Aí quando você conversa, uma vez dentro de um trem eu fiquei conversando com um brasileiro que estudava lá. Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão zen, uma pessoa tão fantástica, mas que vivia totalmente isolada do mundo. E aí eu estava lendo sobre um bispo católico, que era o bispo chamado Eusébio de Cesareia, e ele tinha uma tese chamada sobre a vida perfeita e a vida permitida. E aí ele escrevia assim: 2 modos de vida foram dados por Cristo à sua igreja. O primeiro é além da natureza e acima da vida humana comum, plenamente e permanentemente separada da vida comum e costumeira do ser humano. Ela é devota somente do serviço a Deus. Essa é a forma perfeita da vida cristã. O segundo tipo de vida, mais humilde, mais humana, me permite possuir a capacidade para a agricultura, para o comércio, para outros interesses mais seculares, como também para alguns tipos de religiões. Um tipo secundário de graça é atribuído aos tais. Então ele vai dizer que existe uma vida que é a vida perfeita. Essa vida perfeita é a vida que você devota completamente a Deus, que você é uma pessoa extremamente boa, com suas disciplinas morais em dia, você é uma pessoa que não mente, que não fala mal de ninguém, e para isso você vive quase que num outro mundo, é um ET espiritual, vive numa disciplina fantástica, não toca na terra porque a terra é impura. Já um outro tipo, segundo ele, eram os agricultores, os trabalhadores. Para eles, essas pessoas, Deus disponibilizava uma graça secundária. A graça primária era para os fantásticos, que exerciam uma vida espiritual, um exercício de vida espiritual muito elevado. E os outros, os comuns, Deus dava uma graça secundária, que era para ser trabalhador, para viver essa vida difícil que a gente vive, nesse mundo corrompido que a gente vive. Essa ideia, ela está muito presente na filosofia e está presente na igreja moderna também. Então, por exemplo, para o Platão existia o mundo das ideias, que era o mundo ideal, que é um mundo fantástico. E o mundo comum não vale nada. Essa é a ideia do gnosticismo, e que entrou no meio evangélico ao ponto de que a gente pensa que no mundo tudo é extremamente ruim e o mundo não me merece. O mundo não me merece e muito menos eu mereço esse mundo. Eu mereço um outro lugar porque agora eu nasci de novo. Santo Agostinho tinha uma outra tese que também é totalmente separatista. Ele falava a respeito de 2 cidades. Era a cidade de Deus e a cidade dos homens. Na cidade de Deus era um lugar de justiça, de amor, era um ideário e que apenas seria disponibilizada para nós na eternidade. Por outro lado, a cidade dos homens era onde imperava a maldade, a ganância, era onde todos os homens não conseguiam viver livres da maldade e da ganância. Então a teologia da igreja veio empurrando um mundo totalmente separatista. Então, boas obras ficam num ambiente espiritual.
Então nós nos convertemos e entendemos que Cristo nos chamou para boas obras, só que essas boas obras são coisas espirituais. Uma pessoa boa é aquela que ora pelos irmãos, é aquela que não fala alto, nunca grita, tem a mesma entonação de voz, está sempre conectado no mundo espiritual. Esse mundo não se comunica. Então quando a gente fala a respeito do mundo comum, essas duas realidades não se comunicam. A gente está acompanhando agora a questão do que aconteceu em Osasco, com a chacina que teve em Osasco. 18 pessoas foram assassinadas só em um dia, mas descobriram que tem outros assassinatos ligados a essa ideia. E tem um monte de família lá precisando de apoio. Um monte de família pobre, simples, humilde, precisando de apoio. Mas a gente não consegue perceber isso como uma disciplina espiritual. A disciplina espiritual para nós é aquilo que acontece ao domingo, ou aquilo que a gente se livra do mundo. Mas pisar e ter um contato com pessoas que estão totalmente desiludidas da vida e num contexto muito complicado, a gente se exime. Quando a gente trabalhava no sertão do Piauí, a gente chegou num quilombo, numa cidadezinha chamada Betânia. E aí em Betânia a gente descobriu que ia ter uma seca no estado, isso em 2012, e aí falaram assim, olha, tem uma região lá próximo ao Pernambuco, é onde a seca vai ser das piores. E aí nós fomos e chegamos à cidade de Paulistana, um pastor indicou a gente para ir para Betânia, falou assim, ó, lá tá feio. E aí a gente foi para Betânia, chegamos em Betânia, o pessoal falou assim, olha, aqui tá até bom, ruim mesmo tá o quilombo do Baixão. E aí se Betânia estava bom, imagina o quilombo, a gente foi para lá. Não tinha nenhuma presença de evangélicos naquele quilombo. E era bem afastado, as pessoas tinham até dificuldade, tinham pessoas que tinham dificuldade de falar. De tão afastado que era, e a gente encontrou uma realidade totalmente delicada, ao ponto que tinham pessoas que elas só sabiam chorar, pessoas que foram na nossa equipe, que elas nunca tinham visto aquilo na vida delas. Porque como igreja, o nosso aspecto de boas obras não é aquilo que impacta a vida do outro, é apenas aquilo que limpa a minha vida. Para nós como igreja, muitas vezes, boas obras não é aquilo que é capaz de transformar o outro, é apenas aquilo que é capaz de me transformar. E aí a gente pega essa graça toda de Deus e coloca em um espelho e fica se olhando todo dia, aquilo que nós precisamos apenas melhorar, e essa graça, infelizmente, ela se limita apenas a nós. Se limita apenas àquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos melhorar. Porém, em Coríntios, capítulo 10, eu queria ler com vocês, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai dizer assim, portanto, seja comendo, bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E isso era um dos principais textos que os autores usavam na Reforma. Por que nós dividimos esse mundo? Por que nós dividimos entre clero e laicato? Por que nós dividimos entre disciplinas espirituais e disciplinas humanas? Por que nós dividimos a nossa realidade em um mundo espiritual que está no ambiente fantástico, onde alguns poucos de vez em quando acessam, para uma vida comum que a gente sofre dia após dia e que lidamos com o sofrimento alheio todos os dias? Por que nós dividimos essa realidade, quando na verdade o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas que fizermos tem que ser para a glória de Deus? Então é possível nós estarmos fora desse ambiente da igreja e perceber que estamos fazendo algo para a glória de Deus. É possível nós estarmos sem o louvor e perceber que estamos levantando a mão para a glória de Deus. É possível, porque para a Bíblia a realidade que nós vivemos é uma realidade holística e não dicotomizada, onde existe um mundo que é superior e um mundo que é inferior, um mundo secular e um mundo da igreja. Mas para a Bíblia não existe o mundo secular e o mundo da igreja. O que existe para a Bíblia são pessoas vivas e pessoas mortas, ou se está vivo ou se está morto. Então se você está vivo, viva para a glória de Deus. E quem é que está vivo? Quem conseguiu, quem entendeu, quem compreendeu que Cristo chamou para viver. Fora isso, está morto. E é só essas duas realidades. Existe uma realidade de um mundo morto aí fora, ou aqui dentro. Existe uma realidade de um mundo morto. E a única possibilidade desse mundo se alterar é conhecer a vida. E a vida é Jesus.
É a única maneira. Então, quando nós dicotomizamos isso e achamos que mundo secular e mundo espiritual, nós temos uma dificuldade de compreender aquilo que Cristo está falando, de que nós podemos viver para a glória dele intensamente. Porque nós às vezes, amanhã, por exemplo, amanhã é segunda-feira, nós vamos para o nosso trabalho com a cabeça baixa. E aí, a gente pega somente o texto do Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e parece que a nossa única alegria na vida é quando a gente vai à casa do Senhor. E aí quando a gente vai na casa do irmão, a gente não tem toda essa alegria. Quando a gente vai na casa, casa da sogra, a gente vai triste. Minha sogra mora em Campinas, ainda bem que ela não vai me ouvir falar isso. Mas quando a gente vai em alguma outra casa que não é a casa do Senhor, a gente não tem alegria. Parece que a gente só quer ter alegria quando a gente vai à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem alegria, na minha casa não tem alegria, na minha casa tem choro. E aí eu quero ir na casa que tem alegria, eu não quero ir para a casa do choro. E aí a gente entra nesse mundo onde aquilo que nós fazemos fora das disciplinas espirituais é um peso enorme. Parece, infelizmente eu já vi pessoas que, uma vez uma pessoa falou para mim assim, olha, eu sou engenheiro. E conversando com ele, ele falou assim, mas eu sou engenheiro, mas aí na igreja, eu fico muito feliz quando eu vou para a igreja, porque na igreja eu sou diácono, e aí na igreja eu trabalho para Deus, e no mundo eu trabalho para Satanás, porque era engenheiro. E eu fiquei pensando, puxa, eu não quero ir no prédio que você constrói para Satanás não, Deus me livre, não quero ir lá. O Lutero tinha uma frase que dizia assim, o trabalho dos monges e sacerdotes, ainda que sagrado e árduo, não difere em nada à vista de Deus do trabalho do operário braçal ou da mulher que cuida das suas tarefas domésticas. Todo e qualquer trabalho é medido por Deus somente com base na fé. Então, para Lutero, o sacerdote não vivia em um mundo superior além do trabalhador braçal, além do fazendeiro, além do camponês. Para ele, a mesma medida de fé que Deus disponibilizou para o sacerdote, era a mesma medida de fé que o camponês podia ter. É a mesma medida de cristão. Então, a reforma tem um papel importante nisso, porque ela quebra com essa ideia da igreja católica, onde se cria mosteiros para as pessoas que vão tocar no mundo espiritual e não podem se contaminar com esse mundo, e o restante vive a vida comum que tem que viver. Esses aí que vivem a vida comum que tem que viver são os coitados, porque não alcançam a graça superior. E aí, o que a reforma vem trazer? Vem trazer um pensamento claro a respeito de que o trabalho é capaz de dignificar o homem. Porque na teologia católica o trabalho era a punição do homem. O homem foi punido no Éden e por isso tinha que trabalhar. Por isso que o homem, principalmente os países colonizados pelos católicos, eles têm essa relação mais difícil com o trabalho. Porque o trabalho é a punição de Deus. E aí a gente cresce assim, né? Como que a gente é punido? Vai trabalhar. Os nossos pais fazem isso com a gente desde pequeno. Você não tem jeito, você tem que trabalhar. O seu castigo vai ser trabalhar. Eu cresci na periferia aqui de São Paulo e a gente era muito simples. Mas meu tio tinha muito livro e muito gibi em casa. E aí quando eu tenho uma irmã 3 anos mais velha que eu, e quando ela estava sendo alfabetizada, eu aprendi a ler porque ela estava aprendendo a ler e eu queria ler os gibis do meu tio. Meu tio tinha aqueles gibis antigos, Tex, Conan, Turma da Mônica, e eu, com 4 para 5 anos, eu queria saber ler aqueles negócios todos e ficava no pé da minha irmã, ela me ensinou a ler, e aí eu comecei a ler sem parar. E aí o castigo na casa da minha avó era não ler. Então a minha avó, quando ela queria que a gente fosse castigado, ela falava assim, vocês vão ficar sem ler. Vai ficar sem ler. E aí eu conversei isso com a minha irmã, com a minha esposa, ela pegou e falou assim, nossa, pois na minha casa era diferente, na minha casa o castigo era ler. Vai ter que ler 15 páginas. Mas a gente tem essa relação com o trabalho é o castigo. A palavra latina do trabalho é tripalium, que é o chicote. Nós aprendemos isso. Mas para os reformados, tanto os reformados alemães, luteranos, quanto os ingleses que vão para os Estados Unidos, eles têm uma outra concepção a respeito do trabalho. Para eles a palavra, porque no hebraico a palavra avad, que é usada para adoração, é a mesma palavra que é usada para trabalho.
É tanto que quando eu estava em alguns lugares fora do país, o culto chama-se service. É um trabalho. Nós diferenciamos isso. E aí a gente fica nessa onda em um dia está no mundo, em outro dia está em outro. Em um dia serve a Deus, no outro serve o inimigo. Porém, para Cristo, todo o trabalho só pode ser medido por meio da fé. E aí a teologia reformada vai pegar uma frase muito usada pelo apóstolo Paulo, mas que tem origem em Abacuque, que diz: o justo viverá pela fé. Essa máxima, ela não tem um limite no aspecto do templo. Essa máxima quer dizer que a minha vida só pode ser vivida, uma vez que eu sou justo, justificado pelo sacrifício de Cristo, se for pela fé. A única maneira de eu viver é pela fé, e a fé não se limita ao espaço do culto, a fé não se limita ao que acontece no ambiente da igreja. A fé extrapola essas paredes e chega a lugares que nós nem imaginamos. E aí nós acreditamos que pelo fato de dar uma cesta básica para alguém, já é o gancho para falar do Evangelho. E aí, porque se eu não falar do Evangelho, eu só estou dando a comida, e a comida ele vai morrer daqui a pouco. Eu fui fazer um treinamento na igreja do Nazareno, lá em Campinas. A minha esposa, ela era da igreja do Nazareno, e eles fazem uma viagem missionária todo ano. E eles iam para o sertão do Pernambuco e me convidaram para falar nesse treinamento lá dos jovens e adolescentes deles. Eles iam em 100 jovens e adolescentes para o sertão do Pernambuco, a cidade de Serra Talhada, a cidade do Lampião. E aí eu peguei no treinamento e separei algumas histórias. Eu escrevi algumas histórias que eram comuns da gente conhecer no sertão, de mulheres que o marido bate, de mulheres que tinham costelas quebradas porque o marido batia, de pessoas com deficiência que não podiam sair de casa porque não tinha acessibilidade, de gravidez precoce, de filhos abandonados, de problemas de alcoolismo. E fui destacando todos esses textos, criei algumas histórias, dividi em grupos e falei assim: vocês vão entrar na casa dessas pessoas aqui. E aí vocês vão entrar na casa delas e depois a gente vai fazer uma conversa e vocês vão dizer o que vocês fariam na casa dessas pessoas. E aí eles leram tal, e tiveram alguns grupos muito interessantes, principalmente dos mais jovens, que tiveram toda uma cabeça a respeito de, não, ele precisava de que a gente ajudasse a arrumar a casa dele, ele precisava que a gente pintasse a casa dele e tal. Mas tinha um que me chamou a atenção, porque ele falou assim: olha, eu tinha descrito uma situação complicada, o cara sem acessibilidade, com feridas na perna, um monte de coisa, e o rapaz falou assim: então, a gente entrou e fizemos uma oração bem forte na casa dele, porque o que ele precisava era de uma oração muito forte. E aí eu falei: com tanta coisa que a gente descreveu que esse cara precisava, ele só precisava de uma oração muito forte? Não que a oração muito forte não tenha seu papel, tem o seu papel. Mas se a gente diferenciar de que a única necessidade das pessoas é a falta da oração, nós vamos continuar dando vazão a esse tipo de doutrina, a esse tipo de pensamento que para nós é muito comum, a respeito de que uma hora eu faço alguma coisa para Deus e naquilo que é prático, Deus não está. Um ambiente que não é prático. E esse é o maior questionamento das pessoas aí fora. Nesse aspecto, Deus chama um pastor de ovelhas para ser rei, mas chama um rei para ser carpinteiro. O trabalho de Jesus era ser carpinteiro. Não tinha essa diferenciação. E eu não quero chocar ninguém, mas eu queria que você pensasse na possibilidade de que você está fazendo hoje o melhor que você poderia fazer. Eu queria que você pensasse na possibilidade de que onde você está hoje, fazendo o que você faz hoje, talvez seja o melhor que Deus tem para a sua vida para você fazer. Porque senão a gente vive numa crise, e aí a gente encontra direto pessoas falando: eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus, eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus. E por que você não está fazendo? Porque eu vivo num ambiente tão difícil, né? Como Isaías, eu vivo num povo de impuros lábios, eu vivo num povo mau, meu trabalho é ruim, tudo que eu faço lá é tudo muito ruim. A vida que eu vivo é uma vida desgraçada, é um sofrimento eterno. E eu te pergunto se a fé só vai nos levar a agir em momentos que são da congregação e não vai nos levar a agir em momentos que estão fora.
Agir no momento do seu trabalho. Aquilo que você faz como trabalho pode ser altamente usado por Deus também. Talvez tenham pessoas que Deus vai destacar para enviar, para fazer grandes coisas por aí e tal. Mas sabe uma coisa que a gente percebeu aí no campo? Por exemplo, Índia. Falta professores. No sertão, falta professores. Falta professores. E eu fico imaginando se esses professores forem cheios do Espírito Santo. E eu fico imaginando se esses professores forem pessoas completamente cheias de Deus. Naquelas escolas que estão caindo aos pedaços, que ninguém vai. Aí vai um missionário lá, ninguém mais. O pessoal lá chega e fala assim: eu sou missionário. Eles acham que a gente só vai orar e tirar os demônios lá. Mas tem tantas outras coisas que nós podemos fazer também. Aqui mesmo, teve uma época que eu ia lá no Jaraguá, numa tribo indígena. Uma semi-tribo indígena, se é que pode se dizer assim. E eles, a maior necessidade deles era saneamento básico. Saneamento básico. Lá no sertão a gente entrou numa casa, porque o governo fez umas casas lá, do Minha Casa Minha Vida, e o povo saiu de uma casa de barro e entrou numa casa de cimento. Só que a cabeça deles continuou na casa de barro. Então a gente chegou numa casa que o banheiro era a despensa. Então tinha carne, eles tinham o costume de secar a carne, e essa carne estava deixando para secar dentro do banheiro, e eles fazendo as necessidades no quintal. Porque ninguém explicou para eles que aquilo ali era um banheiro e que aquilo ali era um vaso sanitário. No Brasil. No Brasil. E aí o que nós temos a oferecer para essas pessoas? Temos uma carência grande de pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas que têm a potencialidade de usar o que já tem, seja através de profissão, seja através de tudo, e entender que isso também é espiritual. Tem um filme chamado Selma, que foi lançado recentemente, que é sobre a história do Martin Luther King, lá quando eles vão cruzar a ponte lá para ir para o Mississippi. E é muito legal, porque as reuniões que eles estavam tratando das marchas e tal, eram reuniões entre reverendos. Era muito legal, porque a reunião lá é meio que secreta, com medo da polícia entrar e tal. E aí, reverendo não sei o que, pá, o reverendo Charles e tal. Um monte de pastor pensando nos direitos civis dos negros, que olharam para aquela realidade onde os negros não tinham vez nenhuma, tinham que entrar no ônibus e ficar separado, tal, e não entenderam aquela realidade apenas como espiritual e guerrearam apenas no mundo espiritual. Eles guerrearam também na prática, eles foram para aquilo que lhes era possível na prática. Então o que nos é possível na prática? Além de termos as nossas disciplinas espirituais, e eu não estou falando que a gente tem que avacalhar na disciplina moral e tal, pelo contrário. Temos que fortalecer a nossa disciplina espiritual, porque a guerra se torna mais pesada. A guerra se torna mais pesada. Sabe, a gente entrar em determinados lugares e ir para a nossa casa confortável depois, é horrível. É horrível. Quando nós estávamos aqui em São Paulo, a gente saía de Santo André com um irmão lá chamado Boró. A gente ia visitar ele em Santo André e nós saímos de Santo André. Chegávamos em Santo André umas 9 horas da noite. E vínhamos até a Praça da Sé, passando por diversos locais de pontos de droga, de prostituição, de moradores de rua. E às vezes nós entrávamos ali na Avenida do Estado, embaixo do viaduto, dos elevados assim. Tem gente que mora debaixo daquele negócio ali. E uma vez nós entramos e tinha uma comunidade de travestis, todos drogados, altamente drogados, sem roupa, jogados na terra. O que nós podemos fazer? É muito complicado. Então, ou nós também fortalecemos a nossa disciplina moral e disciplina espiritual com Deus, porque senão a gente pira quando a gente começa a ter contato com essas histórias. Quando a gente começa a ter contato com essas pessoas que estão vivendo no mundo em que nós separamos. O mundo do sofrimento, o mundo da dor. E nós vivemos em um outro mundo, vivemos no mundo da paz, da espiritualidade, da bênção. Nós separamos os mundos e separamos as pessoas através disso também. E eu queria que hoje nós chegássemos à compreensão de Deus
e aquilo que não for uma compreensão de Deus para a sua vida, você pode descartar, não tem problema nenhum com isso, mas que nós conseguíssemos entender a direção de Deus para aquilo que nós já fazemos, porque a nossa vida é tão sem graça, porque a gente fica pensando naquilo que a gente poderia fazer e que não faz. Eu poderia ser um missionário lá na China, na Índia. Legal, mas nós também temos uma grande necessidade aqui. E que se você não for enviado para a China, para a Índia, para a África, é provável que Deus queira te usar onde você já está. Mas nós não conseguimos conectar a fé com isso. Nós não conseguimos conectar a fé com as necessidades políticas. Nós vivemos um dos piores momentos da nação. Nós vivemos um dos piores problemas da nação, uma das piores fases da história da nação. Pelo menos para a minha geração. Eu não vivenciei a inflação altíssima, eu não vivenciei ditadura militar, eu não vivenciei. Mas para a minha geração está sendo uma das piores fases. E aí eu brinco lá na Vila Mariana, porque tem gente falando, vou embora para Miami. Eu falei, então vai embora para Miami, vai morar em Miami. Eu não tenho como morar em Miami. A única possibilidade que eu tenho é de mudar essa situação aqui. Eu não tenho como ir embora para Miami, eu tenho que ficar aqui e entender o que eu posso fazer de prático para mudar isso aqui agora. Nós temos inúmeras e inúmeras dificuldades. Nós temos um outro mundo do sofrimento, o mundo da dor, que nós dicotomizamos e nós achamos que a palavra ela não serve para essa. Ou então nós achamos que a única solução para esse mundo é chegarmos lá e falarmos Jesus te ama. E aí corremos o risco de encontrar a mesma resposta que eu encontrei em 2004 lá em Rondônia. Beleza, Jesus eu sei que me ama, mas e você? Eu sei que Jesus pagou um preço lá na cruz por mim, mas e você? Eu queria que nós orássemos hoje para que a nossa fé, que é essa única maneira de vivermos, nos levasse a entender o mundo que nós vivemos amanhã já. Que amanhã talvez você já está pensando que vai ser uma semana difícil. Você já está pensando que os negócios não vão bem, que o mundo é um lixo, e que se você pudesse, você vai falar com o Samuel, falar assim, eu quero morar na igreja, eu quero viver na igreja, eu quero adorar na igreja 24 horas, porque esse mundo aí fora é muito ruim. E aí a gente corre o risco de criar alguns outros monastérios por aí, porque nós ficamos com medo de encarar um mundo que cobra de nós mais do que uma palavra. Ele cobra de nós mais do que uma palavra. Ele cobra de nós um engajamento, ele cobra de nós uma ação prática. Eu queria orar para que o Espírito Santo nos convencesse disso nessa manhã, para que a gente entendesse as possibilidades práticas que temos. A salvação é pela fé. Fazer coisas boas não implica em salvação, mas é imprescindível para o salvo que faça coisas boas. É impossível, porque Jesus disse que pode porventura uma árvore boa dar um fruto mau. É impossível alguém que nasceu de novo, é impossível alguém que entendeu o amor de Cristo e o amor que Ele demonstra no Evangelho e viver uma vida dicotomizada. Viver uma vida onde, não, que eu não vou. Eu brincava com algumas pessoas, eu queria ver algumas pessoas que oram na televisão para levantar uma pessoa da cadeira de roda, orar no sinal quando não tem ninguém vendo, para o ônibus, encosta um menino lá de cadeira de roda e fala, peraí, eu vou orar aqui com você, para você levantar dessa cadeira. Na maioria das vezes fala assim, vai lá na igreja no domingo, que vai ter equipe de televisão, e aí lá você levanta, porque lá é o ambiente. Aqui na rua, esse ambiente aqui não é o seu ambiente. Não é um ambiente para a presença do Senhor.